Manuel, e a página foi aberta aleatoriamente, página 279, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a renovar o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachadas soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Vamos agradecer essa oportunidade de estar aqui e refletir sobre essa passagem tão significativa e que, com certeza, teve uma razão de ser escolhida hoje. Quer para nós mesmos ou para aqueles que lidam conosco no dia a dia, que sirvam de inspiração e que nós sigamos um caminho iluminado essa semana. Obrigada. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, iniciamos a atividade de hoje. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Vamos estudar? A gente tinha elaborado esse estudo há algum tempo para fazer o mês passado, né, que mal acabou, mas a gente não pôde vir por causa da formatura do nosso filho. Mas vamos iniciar hoje. Ser do bem. O que nos impede de sermos efetivamente pessoas do bem? Quais são as questões que nós trazemos ainda em nossa casa íntima, como diz Pedro nessa mensagem maravilhosa do livro Vinha de Luz? Porque a casa a que Emmanuel faz referência é a casa interna. O que é que impede que esta casa esteja assim, saturada de luz, equilibrada, harmonizada? Quais são os entulhos? Quais são as arestas que eu não estou querendo perceber, dar conta?
Então, a grande proposta da nossa doutrina é nos levar a esse movimento de autoencontro. A doutrina espírita não é uma experiência religiosa de aparências, mas é um convite profundo a esse olhar para o si mesmo. E nesse movimento de olhar para as nossas questões, nós vamos ampliando a nossa humanidade. Eu não vou ser humano, compassivo e bom, efetivamente uma pessoa do bem, se eu não fizer essa travessia interna. Eu não vou conseguir amar direito as outras pessoas. Então, o estudo de hoje é um convite a esse encontro. Vamos ver o que é que a gente vai... Eu coloquei essa imagem aí porque é uma imagem assim, que fala de uma leveza pessoal. Poderia ser um homem ali dançando, tanto faz. Mas a nossa caminhada de espíritos, porque todos nós somos espíritos, é um projeto de leveza. E a questão é, nós chegamos aqui pesados, amargurados, rancorosos, cheios de inquietações, ou estamos caminhando e nos desapegando e trazendo para o mundo íntimo os sentimentos, as emoções que de fato valem a pena. Como é que eu estou fazendo minha caminhada? E para começar esse trabalho, a gente vai falar de Jesus. Jesus de Nazaré, ele não é um símbolo para ser colocado num pedestal, num templo religioso. Não é uma proposta de adoração. Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Um Cristo, como já conversamos aqui em outras oportunidades, é um espírito que se tornou puro, que fez o processo existencial, usando uma expressão de Carl Gustav Jung, de luminosidade, tornou-se luminoso. Então, quando Jesus, esse ser luminoso, médium da divindade, em conexão direta com a divindade psíquica, e por isso ele é o nosso Cristo, responsável pela nossa humanidade. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém chegará ao Pai senão pela proposta existencial apresentada por ele. Ele é o caminho, não é porque ele vai nos salvar, não. Tratemos de nos salvar. Chega de infantilidade, de colocar no outro a responsabilidade de fazer o trabalho que nos cabe. Então, ele é o caminho, porque proposta. Proposta de caminhada. O Evangelho de Jesus é toda uma ética psicológica. É uma atitude psicológica. A conduta dele é uma proposta de existir. Então, ele é um caminho. E é o caminho da verdade. E seguindo esse caminho da verdade, que não pode prescindir da nossa verdade, eu não posso seguir a verdade de Bia, de Isabel, a sua. Eu tenho que seguir a minha verdade para encontrar o meu si profundo. Então Jesus é o símbolo do si mesmo, do ser que se encontrou, que fez o trabalho de, como é que a gente pode usar uma expressão? Ele fez emergir do seu mundo interno a divindade. Ele encontrou Deus nele. E por ter encontrado a divindade
em si, ele expressa Deus. Ele é Deus. João Evangelista disse isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em sintonia com Deus. Então Jesus, ele vem trazer, eu coloquei essa imagem dele aí, caminhando descalço nas areias do lago de Genezaré. Porque esse ser puro, ele mergulhou na carne, na matéria. Ele aceitou estar entre nós num corpo físico, convivendo entre as nossas iniquidades, para exemplificar uma conduta, um modo de ser, um modo de sentir e de se relacionar. Então, de posse dessas informações, abra o Evangelho e perceba Jesus assim, como modelo e guia. A proposta de Jesus é ser nosso modelo e guia. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos é essa, né, Cláudia? Quem é o espírito mais elevado que temos conhecimento? Quem é esse ser? E os espíritos respondem: Jesus. Então, ele vai trazer para nós uma proposta. A síntese da proposta está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a... Como? Isso quer dizer que eu não vou poder amar a Deus, nem amar ao próximo, se primeiro eu não fizer o processo de auto-encontro e de auto-amor. Meu amor será sempre claudicante, prejudicado, equivocado, se eu não me amar. Mas não estamos falando de um amor egocentrado, não. Porque esse amor, ele não estaciona no ego, que é essa face periférica da psique humana. É o amor que mergulha no self, no mundo íntimo, e se encontra. E qual é a nossa verdade? Quem somos nós? A nossa verdade é muito bela. Todos nós, todos os habitantes deste orbe, dos outros orbes, dos outros mundos, todos os filhos da divindade, somos filhos da divindade. Então, em nossas artérias espirituais, a divindade. O percurso da evolução é um percurso de encontro desse DNA. Dessa cadeia cromossômica divina. Quando eu me encontro, eu encontro a potência divina em mim, e aí eu revelo a potência. E eu me torno então puro. Quando eu passo a revelar Deus no meu sentir, no meu pensar. Essa é a nossa trajetória. Eu preciso me amar, me encontrar. Eu não posso viver anestesiado mais, fugindo de mim mesmo, preso às ilusões, cercado de quinquilharias materiais e emocionais, afastado de mim, vivendo na superfície mais periférica da existência. Eu não posso perder as horas, fazer com que as horas se tornem cinzas, perdendo a sublime oportunidade. O Cristo representa o bem supremo. É o ser que mais revelou o bem supremo, que mais expressou. O Cristo, diz Iris Zinotti, que é uma psicanalista junguiana, que faz parte do grupo de estudos da psicologia profunda, da Mansão de Caminho, que é o grupo espírita montado por Divaldo Franco.
O Cristo, em termos psicológicos, simboliza o bem supremo, contrário aos poderes sombrios. Quanto mais caminharmos em direção ao autoencontro, mais a imagem do Cristo muda em nossa consciência. Ele nos convida ao retorno em nós mesmos, onde habita, o que é que está escrito? Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é necessário pacificar-me. É necessário me encontrar. Senhor, Kardec sabia disso. Ele sabe dessa necessidade. E ele vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo esta orientação. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. E aí a gente chega na casa espírita, começa a conviver, começa a se relacionar. Eu sou espírita, fica todo mundo animado. Aí fica animado assim com a possibilidade da comunicação com os espíritos, estudar a mediunidade. E aí fica assim, você conhece logo um espírita de primeiros dias. Ele fica tentando convencer todo mundo dessa verdade maravilhosa que ele descobriu. Ele fica empolgado. É uma fase eufórica. Aí, passada a fase eufórica, ele vai começar, talvez, a ser espírita. Se ele passar por essa. Que é quando ele descobre que a doutrina espírita não se propõe a ser muleta de ninguém. Nem a resolver o problema que é nosso dever resolver. O problema posto em nossa existência foi posto por nós mesmos. Pelas relações que entabulamos, pelos sentimentos que cultivamos, pelos equívocos desta existência mesmo ou das transatas. Então, muitas vezes, um momento dificílimo da nossa existência é o momento mais maravilhoso, porque é aquele em que eu estou finalmente me realinhando às leis divinas. Uma reencarnação, muitas vezes, é planejada para que nós possamos exercitar nas provas esse processo de fazer emergir a divindade. Então, eu preciso passar pelas provas que me são especialíssimas. Cada um aqui tem um código existencial. Cada um de nós reencarnou com uma programação. Então, nós temos os filhos, as relações, os amigos, os parentes, que nós temos, com quem nós temos que conviver. Uma relação ali. Não posso deserdar. E ouso dizer que as nossas maiores provas nós não estamos vivendo agora. Nós vamos passando pelas provas necessárias a conta-gotas. Porque senão a gente suicidaria. Não ia suportar. Então aquela prova vem quando você já está pronto para vivê-la. O elemento popular é sábio. Deus dá um fardo conforme o andor. É. Aí você supera essa prova e vai trabalhando o seu mundo interno. Em outra encarnação, você vai passar por outra. Você está mais preparado para dar um testemunho maior. Porque nós, há 100 anos, nós éramos pessoas muito assim equivocadas e ainda somos hoje. Bote 100 anos atrás. Agora, desça 300. Vamos descer 1000? Será que a gente já ajustou tudo?
Então, o processo de viver é um processo de oportunidade, de recomeço, de realinhamento, de reajustamento. E as provas, elas são processos pedagógicos. Quando nós estivermos passando pelas provas, a doutrina espírita, ela nos dá toda uma fortaleza de passar, porque ela nos ilumina o momento. Nós compreendemos por que estamos passando. Mas eu estou adiantando. Então, o verdadeiro espírita, ele faz um esforço de transformar-se moralmente. Ele começa a entender que a proposta é de mudança interna, de reforma íntima. E é desafiador, porque você superar essa fase é a mais difícil. Muita gente vai embora da casa espírita nessa fase, quando compreende. E retorna a determinados cultos religiosos. E não tem autorresponsabilidade. Que está sempre delegando à divindade a resolução dos problemas. Então é preciso ser corajoso para admitir que, afinal de contas, eu estou aqui, passando pelo que eu passo. Porque de alguma forma eu tenho responsabilidade. É muito mais fácil culpar. E se eu tenho responsabilidade, o que há em mim que precisa ser mudado? E se esse momento difícil está de alguma forma me ajudando a me reequilibrar, o que ele me ensina? O que é que está me ensinando? É preciso humildade para fazer essas perguntas. Humildade, coragem. Porque a nossa tendência é responsabilizar o outro. Então o espírita, compreendendo que a proposta é essa, ele vai se esforçando para se melhorar. E principalmente ele vai tomando consciência das más tendências. E esse é o ponto-chave do estudo de hoje. As más tendências, não entendi o que aconteceu. É isso aqui, né? As más tendências, elas nos integram. Nós não somos espíritas para nos livrarmos, para negarmos, para combatermos as nossas sombras. Somos espíritas para encontrá-las, amá-las, aceitá-las e integrá-las, iluminá-las. Eu não posso negar que sou mesquinho ainda. A mesquinhez faz parte de mim. Me integra. Para me iluminar, eu preciso ser inteiro. E uma parte de mim é sombra. Eu não posso negar a sombra. Eu tenho que aceitá-la, encontrá-la e me amar. Porque eu evoluo em pedaços. Eu não vou conseguir superar e avançar negando o que eu ainda sou. Eu só vou avançar tornando a minha sombra consciente, trazendo-a para um nível de consciência. E esse é o ponto mais difícil da reforma moral. Porque nós gostamos de espelhar a sombra no outro. O que nós não temos coragem de enfrentar em nós, nós acusamos no outro. E aí nós vemos com muito detalhe os equívocos, os meandros torpes da personalidade dos nossos irmãos. Estamos nos vendo. É o espelho. Então, mais adiante, a gente vai trazer Paulo de Tarso. Até Paulo, minha gente. Até Paulo tinha esse conflito. Imagine nós. Por isso que eu acho tão estranho. A pessoa chega na casa espírita e já acha que está iluminado. Ah, não, gente. Nós estamos num vir a ser, num processo. Tem muita gente de Valda que diz isso.
percorrendo o caminho do céu para chegar no inferno. Ou seja, está ali, achando que está, sabe, arrasando, mas não está. Porque a proposta não é de aparências. E nós temos muitos medos, muitos conflitos. Nós temos muita uma floresta inteira a atravessar. E aí Saulo diz, pois o que faço não é o bem que desejo. Eu quero ser uma pessoa do bem. Olhe Paulo. Quer dizer, ele quer fazer o bem, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha a humildade. Sem aceitar que nós incorrimos nesses equívocos, nós não avançamos. Entende isso? Você já viu gente em casa espírita? Eu digo que é onde eu convivo. Eu vivo em casa espírita. Parece a beata da sacristia, já viu? Reproduz tudo, minha gente. É arrumando o centro, é limpando o chão. É criticando os outros. É exigindo um rigor, uma inflexibilidade. Quanto mais inflexível for a pessoa, mais na sombra ela está. Inconsciente. Porque quando a pessoa já fez o processo humilde de mergulhar na sua sombra e torná-la consciente, ela começa a perceber, ó, fulano, igual a mim, ó. Oh, Deus o abençoe, tem a mesma perturbação que eu. Doidinho igual a mim. E aí a gente começa a se amar e a amar as pessoas. A gente julga menos. A gente percebe que o outro está equivocado, mas a gente ri. A gente ajuda, a gente coopera, a gente pode apontar o erro, mas aponta com compaixão. Não para dizer, espizinhar o outro. E se sentir bem, porque afinal de contas, fulano não presta igual a mim. Inconscientemente, e no nível inconsciente. Isso aqui não deve. Aí, a gente vai encontrar esse trecho aqui de Joana de Ângeles, da benfeitora. As projeções. A projeção alcança reações surpreendentes. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima no espelho, no qual se reflete inconscientemente. Ui! Vocês estão entendendo? Todos nós temos problemas na área da sexualidade. Todos. Se não temos problemas nessa área muito marcados, já tivemos um dia. E são palavras de Emmanuel no livro Vida e Sexo. 99,9% da humanidade tem problemas nessa área. E muitas vezes esses conflitos sexuais se nos ocorrem. E a gente fica perturbado. Mas, meu Deus, eu vou para o Caritas, eu rezo. Eu não tenho assim essas intenções, mas quando eu vejo, vem uns pensamentos. Vem umas insinuações mentais. Aí a gente fica envergonhado desse pensamento que não combina mais com o que a gente quer ser, Paulo. A gente quer ser bom. Aí esse pensamento assim, é um pensamento que não combina. Mas ele vem. Ele insiste. Aceite. Aceite. Eu não estou dizendo que você vá fazer o que o pensamento está sugerindo. Aceite. E trabalhe a sombra. Traga para um nível consciente. Eu já contei a história aqui de um rapaz, companheiro meu, de trabalho lá do Peixotinho, faz o trabalho na sopa, trabalho lindo na sopa,
leva os caldeirões de sopa dentro da comunidade. Uma comunidade, minha gente, que sai no bandeirador, naqueles... Ele está lá com o caldeirão dele. E há uns anos ele falou comigo, Nana, eu vou deixar o trabalho. Eu não posso frequentar aqui o Peixotinho, eu não posso aplicar passe. Eu disse, por quê? Mas por quê? Ah, porque eu tenho uns problemas, uns conflitos na área do sexo. Ah, gente, é só por causa disso. Vem aqui. E o auditório estava lotado. A gente assim atrás, eu fiz, olhe todas as pessoas nesse auditório. Mas principalmente, olhe o palestrante. Você está vendo alguém ao lado? Não. Todos aqui têm conflitos. E o palestrante é o mais perturbado. Como é, meu filho, que você vai abandonar a via de iluminação? Como é que você não vai aplicar passe? É que nem manhã. Minha mãe foi convidada para aplicar passe no Peixotinho. Não vou não, porque eu não me sinto assim pura para aplicar passe. Pronto, não vai ter mais ninguém que aplique passe no planeta Terra. Porque o único espírito puro é Jesus. Manhã, deixa de pantim, vai aplicar passe. Porque é fazendo bem que a gente se ilumina. É se doando, é se enfrentando. Então, quando a pessoa não tem essa coragem, ela fica projetando no outro. Ela fica criticando os outros. Ela fica culpando o outro. O que está nela. E a sombra, ela vai aparecer. Então, o contato com a sombra, isso é um conceito junguiano. Isso é um arquétipo. Encontro com a verdade. Então, na psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele criou uns arquétipos. A persona, que são as máscaras, não é? Nós usamos máscaras. É importante usar máscara? É. Não sai se mostrando para todo mundo, não. Umas mascarazinhas que são úteis. O problema é a inconsciência da máscara. É você não ter consciência da persona. Você não pode chegar no seu trabalho, numa relação de trabalho, com uma dona de casa. Não pode. Ali você está trabalhando, você é um profissional, você tem a sua máscara de convívio no trabalho. É saudável. Mas você sabe que ela é parte de você, não é você. Você não pode ficar sendo a funcionária do seu trabalho 24 horas e fugindo das outras feições do seu processo existencial. Então, a persona, ela é um arquétipo, não é? Que faz parte, integra a nossa psique, mas que a gente tem que tomar muito cuidado para não nos cristalizarmos na persona. Existem personas ótimas, máscaras ótimas. Eu tenho uma que eu estou bem consciente dela. Estou lutando para melhorar. É a persona da pessoa boazinha. Conhece? É assim, a pessoa boazinha. Senta alguém junto da gente e começa a contar os problemas. Sempre tem alguém para contar um problema, né? A pessoa boazinha já está tentando resolver. Não tem problema, eu resolvo para você. E aí eu já me vi, por exemplo, indo na direção da Muribeca, levar uma geladeira que eu comprei a prestação, não tinha nada a ver com a história. Aí você pode perguntar, mas isso não é generosidade? Não. Porque estou satisfazendo o ego e não o mundo interno. Eu estou querendo ser vista como boazinha. E quando todo mundo me acha boazinha, não é tão boazinha. Eu não vejo a minha maldade. Que eu preciso superar. Eu adoro essa máscara da pessoa boazinha.
Mas já estou trabalhada. Ela está se quebrando. Eu já estou dizendo não. Você pode resolver sozinho. E você já viu a persona da pessoa vítima? A máscara da vítima? A vítima é a pessoa que reencarnou no planeta Terra e ela recebeu um bilhete premiado, de azar. Tudo de ruim vai acontecer com você. E aí ela se sente a vítima do mundo. Todos, quando se sentam junto dela, ela relata a tragédia existencial dela do dia que ela reencarnou até esta parte. Agora você imagina uma pessoa dessa junto de mim. Dá certinho, né? Um doido com o outro vai dar certinho. As duas personas. Um querendo que o mundo resolva o problema por ele. E a outra querendo resolver o problema do mundo. Nós devemos estar no lugar que devemos estar. Fazendo o que precisamos fazer. Nós não podemos nos meter aqui no Cáritas todos os dias aqui, deixando nossa família abandonada. Eu estou tão bonzinho trabalhando no Cáritas. Venha trabalhar no Cáritas, pelo amor de Deus, não deixe de trabalhar aqui, né? Não é? Venha, mas também trabalhe em casa, ame em casa, se dedique àquelas pessoas. Eu sou o trabalhador espírita. E deixa de ser pai, de ser mãe. Então a gente tem que ser inteiro. Tem que trabalhar na casa espírita, sim. Mas tem que ser pai, ser mãe, ser esposo, ser trabalhador, um bom trabalhador. Então, a gente vai trabalhar o conceito da sombra. A sombra é outro arquétipo. A gente trabalhou persona, agora a sombra. Não conseguimos mudar coisa alguma, diz Jung, sem antes aceitá-la, aceitar a nossa sombra. A condenação não libera, oprime. Nós não devemos condenar as sombras que trazemos. Como falamos anteriormente, devemos trazê-la para um nível consciente. Entender e trabalhar. Eu não vou evoluir despedaçado. Eu tenho que chegar todo. E para eu ser todo e luminoso, eu tenho que ter iluminado tudo. E não cortado, afastado, negado. A proposta de autoiluminação, de reforma íntima que o senhor Kardec coloca lá, não é uma proposta de combate. Aquela expressão, o bom combate. Nada a ver. Não é combate. É encontro. É coragem. É enfrentamento. Reencarnei e tenho, exemplo, e tenho uma tendência a fugir dos processos existenciais através das drogas. Então eu não posso ficar fugindo, negando, nem recriminando as pessoas que usam drogas. E também quando eu caí e incidi nesse processo, alcoolismo, as viciações desse tipo, eu tenho que entender essa minha fuga. Entender por que eu estou, quando reencarno, sempre fazendo uma opção de morte. Porque as drogas é uma opção de morte. Quando a gente se droga, a gente está querendo morrer. Então, você não se torna iluminado, eu adorei isso, imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão o quê? Consciente. Porém, esse procedimento, ele é muito desagradável. E por isso ele é impopular. A gente prefere apontar as sombras dos outros. As nossas não. À medida que assumimos nosso verdadeiro tamanho moral, sem nos impor máscaras de comportamentos virtuosos, nos libertamos da obrigação de esconder o mal que habita em nós. Até porque isto é impossível. Ele aparece.
Dessa forma, nos tornamos capazes de reconhecer nossa humanidade. É só reconhecendo nossa humanidade, integrados, é que conseguiremos avançar. Respeitar nosso momento evolutivo e não nos envergonharmos disso, assim como a criança do 5º ano não se deve condenar por estar neste momento de aprendizagem. Então, a doutrina espírita, em síntese, em suma, ela é um convite para que nós encontremos qual é a série evolutiva que nós estamos. Se estamos na 5ª, na 6ª, na 7ª, cada um está num momento evolutivo. Então, o que Bia já conquistou não é o que você já conquistou. As possibilidades de Bia são ela já alcançou coisa que talvez você já tenha alcançado ou diferente. Cada ser humano é único e está num momento muito particular. E Marlon Reikdal, que é também um dos psicanalistas dessa equipe de estudos, só que ele não é de Salvador, ele é do Paraná, ele fala que é importante a gente não nos impor máscaras de comportamentos virtuosos. Não é para parecer bonzinho, não. É para lutar para ser bonzinho, para ser bom. Fazer o trabalho de ser bom, enfrentando. Mas não é um combate de destruição do que você é, mas de integração. Não sei se eu estou me fazendo clara. Você vai integrar tudo, trazer tudo com você. Porque doeu muito chegar aqui. Nós não podemos deixar para trás. A gente tem que trazer, somar e evoluir. E esse processo é um processo de encontro com nossa humanidade, de compaixão, de amor e de iluminação. A gente vai trazer, nós já trouxemos ela aqui, a gente vai trazer essa mulher. Quem é essa? Vamos falar desse encontro luminoso. Esta jovem era uma jovem judia, muito bonita, casou com um varão judeu. Vocês sabem que naquele tempo, naquela cultura, os casamentos eram arranjados entre as famílias. Ela casou uma menina ainda. Mal tinha entrado na puberdade. E casou com aquele rapaz que ela mal conhecia. Não precisa dizer das grandes dificuldades nesse encontro desses dois. Não demorou muito, passada a novidade dos primeiros momentos, ele começou a buscar aventuras fora do lar, a se relacionar com outras pessoas, a deixá-la cada vez mais sozinha, sem afeto, sem a companhia dele. Não tinha a jovem estrutura psicológica para vivenciar essa solidão, esse abandono. Não tinha ainda na sua estatura moral os alicerces para fazer com que ela segurasse. E não demorou, dela se aproximou um sedutor. As primeiras tentativas, ela fez de tudo para se evadir. Afastou-se. Mas o coração sozinho, solitário, necessitado de carinho, sucumbiu à lábia do sedutor, do Dom Juan. E ela foi pega em adultério. A lei da época era uma lei que dizia o seguinte: a lei era o Código Penal. A lei era: a mulher que adulterou, ela vai ser lapidada até a morte.
isso ainda existe em alguns países. A gente tem notícia dessa atrocidade. Então, os doutores da lei, querendo testar o Senhor Jesus, trazem a mulher arrastando-a. Era um final de tarde. O Senhor tinha acabado de pregar, de curar. Havia um clima de paz em torno dele. Quando de repente chega uma multidão, os sacerdotes, os fariseus à frente. O comportamento farisaico daquele tempo é o comportamento de hoje daquelas pessoas extremamente rigorosas, inflexíveis, moralistas, falsa moralista, que estão sempre prontas a julgar e espinzinhar dos seus irmãos que caem. E aí então os fariseus levaram-na até Jesus, jogaram-na nos pés do Senhor. Ele se baixou e começou a escrever na areia. Nunca se perguntaram o que é que ele estava escrevendo, não? Porque Jesus não fazia nada que não tivesse um sentido profundo. Ele escrevia o nome e o pecado desse daqui. O nome e o pecado desse. Em aramaico. Do meu delito. Da minha é com essa palavra. Como pode esse rabi escrever na areia? Na frente de todos, a minha, bora gente, sombra. As pedras caíram da mão deles. Depois que Jesus disse, aquele que estiver sem pecados, aquele que não tiver sombra, atire a primeira. Mas caiu mais de susto, de impacto. Ele sabe. E foram embora os doutores da lei. Quem estava atrás era só a multidão. É igual aqueles black bloc no meio da rua. Sem sentido. Vão embora. Jesus se aproximou dela, levantou-a com amorosidade. Olha a mão. Vai, filha, e não voltes a pecar. Essa frase, ela também tem um significado psicológico. Quer dizer, toma consciência, tem responsabilidade, assume a tua responsabilidade. Não sei se vai dar tempo de contar o que aconteceu com ela depois, porque eu ainda tenho aqui esse trechinho para a gente ler. Então, vamos deixar ela em stand-by, tá? Daqui a pouco eu trago ela de novo. Toma a tua cruz e segue-me. Já meditaram nessa frase? O que significa tomar a tua cruz e segue-me? Encontra a tua sombra. Encontra teus conflitos. Torna-te consciente e segue-me. Seguir Jesus não é ir atrás dele. É seguir o seu evangelho. Quer dizer, aplica no teu processo, na tua verdade, os ensinamentos do evangelho. O processo profundo de autoconhecimento, diz Iris Note, exige de nós 3 qualidades. E eu diria, ouso dizer que para ser cristão e espírita, são 3 as qualidades. A primeira, coragem.
Persistência e humildade. Coragem para entrar dentro de nós mesmos. Persistência nesse processo de enfrentamento. E humildade. Coragem para duvidar daquilo que achávamos que éramos. Persistência para seguirmos por uma estrada que não sabemos ao certo onde nos levará. E a humildade para encontrar a sombra, confrontar e nos reconciliar. Então, o processo de autoconhecimento é um processo de autorreconciliação. Para concluir, a gente traz esse trecho de Obras Póstumas do Senhor Kardec. É um trecho de um texto intitulado Credo Espírita. Peguemos os ensinamentos que trouxemos da psicologia profunda e façamos uma conexão com esses ensinamentos do Senhor Kardec. O homem que trabalha seriamente pelo seu próprio aperfeiçoamento assegura sua felicidade desde essa vida. Então, o Senhor Kardec fala que devemos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Além da satisfação de sua consciência, isenta-se das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável de suas imperfeições. Terá a calma, porque as vicissitudes não farão senão de leve roçá-lo. Terá a saúde, porque não usará o seu corpo para os excessos. Será rico, porque se é sempre rico quando se sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz da alma, porque não terá necessidades fictícias, ilusórias. Não será mais atormentado pela sede das honras, do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja, do ciúme. Será também indulgente com as imperfeições de outrem. E delas sofrerá menos. Exercitarão a sua piedade e não a sua, evitando tudo que pode prejudicar o seu próximo, em palavras e em ações, procurando, ao contrário, tudo que pode ser útil e agradável aos outros. Nenhuma pessoa sofrerá com o contato deste ser do bem. Nós só conseguiremos isso vivenciando esse processo de coragem que a gente vai exemplificar com o exemplo, conduzindo para o final, da mulher que adulterou. Saindo dali, à noite, Jesus foi pousar na casa de um dos apóstolos. Estando lá, narra o Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. Tem esse livro aí. Chegando lá, ela, não é o livro Primícias do Reino. Nas pegadas de Jesus. Daqui a pouco eu lembro. Mas é Amélia Rodrigues. Ela então procurou Jesus, colocou o véu, cobriu o rosto e saiu na sombra da noite. Ouviu dizer que o Rabi repousaria na casa daquele determinado apóstolo, Simão Pedro, o pescador. Bateu a porta, tímida. Será que ele me receberia? Olha a coragem. Que foi que a gente viu no slide anterior. Coragem. Será que ele vai falar comigo? Bateu a porta. Superou seus medos. E quando ela entrou, era como se ele a esperasse. Ele levantou, sorriu amoroso, estendeu-lhe as mãos. Filha, o que queres? Aquele olhar lhe trespassou a alma. Ela se reviu profundamente e conseguiu, corajosamente, dizer: peço-vos, Rabi, um roteiro. Eu vim te pedir um roteiro.
para seguir na minha vida. Porque depois que te encontrei, não sou mais a mesma. Para seguir o percurso que deves percorrer, disse Jesus, precisarás de 2 palavras: paciência e coragem. Paciência para enfrentar todas as provas que ainda cercariam o caminho dela. Você imagine uma mulher sozinha naquela época. Era terrível, gente. A partir daquele dia, ela passou a seguir Jesus. Por onde ele estava, ali ela estava. Todos os lugares que ele ia, ela se esforçava para estar presente. No dia do 14 de Nissan, que é a data do Calvário, ela estava lá. Não estava próximo, estava assim na multidão, em lágrimas, desesperada, porque estavam machucando o Rabi. Olhe, dos apóstolos, apenas um ficou. Os demais debandaram. E ela estava lá. Tentou se aproximar do Rabi, mas foi esbofeteada. Após aquele dia, ela dirigiu-se, diz Amélia Rodrigues, à cidade de Tiro, onde ninguém a conhecia. Trabalhou, esforçou-se e na beira da estrada construiu uma pequena casa, um recanto com árvores, jardim. Ali ela plantava e ela acolhia os miseráveis do caminho. Todos que lhe pediam abrigo, ela acolhia. Cuidava das feridas, dos viajantes, alimentava-os e contava para eles os ensinamentos de um meigo rabi da Galileia. Certa feita, bateu à porta da sua casa um homem com um rosto transfigurado de chagas. Estava todo chagado, ferido. Ela o acolheu, colocou nele vestes limpas, banhou, deitou num leito limpo, bem asseado, deu para ele um caldo reconfortante. Tomou de um pano úmido e passou a cuidar das suas feridas. E enquanto cuidava, ela falava de Jesus. Olha, quero contar para você a história de Jesus de Nazaré. Você já ouviu falar dele? Um meigo rabi. Ouvi, sim, senhora. Ele salvou a muitos, mas não salvou. Ele salvou, inclusive, a minha mulher, adulterara. E a mim ele não salvou. Desde que ela partiu e eu perdia de vista, a minha vida perdeu o significado. Tenho andado como uma sombra pelo mundo e agora aqui estou. Esse rabi não me salvou. Ela o abraçou, com muita ternura, e disse: é preciso, meu irmão, paciência e coragem para iniciar o teu caminho de volta. Muita paz. A prece. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por aqui nós nos encontrarmos, buscando alimentar os nossos corações e as nossas consciências, para que assim, Senhor, com coragem, com perseverança, busquemos
cada um de nós nos encontrar nessa estrada luminosa que nos leva até a Ti. Que a Tua paz, que Teu amor banhe os nossos corações na noite de hoje e por todo sempre. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.